bom? Estamos de volta com a lição número 2 dessa nossa série Descanso em Cristo, nesse novo trimestre que começamos na semana passada, de estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina, que é um material da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é muito bem-vindo aqui conosco nesta ocasião. A lição 2 fala sobre o tema Inquietos e Rebeldes. O que ela trata nesta semana? Nós vamos estudar alguns exemplos de inquietude e aprender com eles. E quais são esses exemplos bíblicos de inquietude, né? O primeiro deles que aparece nesta semana é Israel lá no deserto, quando eles saem do Egito e rumam para a terra prometida. E a história bíblica diz que as coisas não andaram tão bem quanto deveriam andar. O povo, sob as agruras do deserto, mesmo protegido e amparado por Deus, começou a reclamar. Reclamou da falta de carne, mas também reclamou da falta dos pepinos, dos melões que eles tinham lá no Egito. E nessa viagem eles acharam, sabe quando alguém quer reclamar de alguma coisa, é fácil. Reclamar é fácil, né? Resolver o problema que é difícil. Né? E eles diziam o seguinte: olha, Moisés, a nossa alma está seca e nós não temos nada para comer. Era uma mentira, né? Eles diziam assim, mas nós não temos nada a não ser esse maná. Eles desprezaram o pão do céu numa atitude clara e inequívoca de incredulidade, né? E a Bíblia diz, lá em Números 11, capítulo 11, você pode ler depois com mais tranquilidade, Deus mandou as codornizes, as codornas, e a Bíblia diz que eles comeram tanto que muitos deles morreram. Por que será que veio essa inquietude, né? Ela veio por falta de obediência à liderança divina. Quando não nos submetemos ao projeto de Deus, quando não queremos estar no centro da vontade de Deus, nós sempre temos inquietudes e até desespero em alguns momentos, né? Um segundo caso que a nossa lição abordou nessa semana é a famosa história de Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, que, usando um pretexto, que era a esposa de Moisés, que eles não estavam aceitando por ela ser de uma tribo chamada Cuxita, e eles não estavam gostando muito da ideia. Na verdade, isso era apenas uma cortina de fumaça. Porque, no fundo, o problema deles, de Moisés e de Miriam e de Arão, os irmãos de Moisés, é que eles estavam com ciúmes da liderança e do dom profético que Moisés tinha. Note que eles perguntam assim: será que Deus só fala por Moisés e não por nós? É o famoso caso de inveja. E Deus foi duro com eles, para servir de exemplo às futuras gerações, né? Deus foi severo. Miriam ficou leprosa. O Arão escapou porque ele precisava ministrar lá no santuário e tal. Há toda uma história por trás disso. Então essa inquietude, ela veio por causa da inveja e da descrença. Ainda hoje é assim. Quanta gente não é infeliz por causa do carro do vizinho? Quanta gente não é infeliz por causa da família do irmão? Quanta gente não é infeliz por causa do emprego do cunhado? Ou seja, as pessoas sofrem de inveja e isso gera uma inquietude, gera uma espécie de estresse desnecessário por causa da inveja. Então, a inveja e a descrença de Miriam e Arão gerou tudo isso, né? Um terceiro grupo que aparece aqui nessa nossa discussão sobre exemplos de inquietude na Bíblia é a história dos israelitas agora já na fronteira. Nós já analisamos outro dia os israelitas saindo de Canaã, saindo do Egito. Agora eles já estão perto da fronteira da Terra Prometida. Os anos já se passaram, né? E Moisés manda os espias, os espiões, para verificar a terra para que eles pudessem ter uma entrada, digamos assim, mais segura lá. E diante dos relatórios dos espias sobre a terra, que manava leite e mel, que trouxeram um cacho de uva maravilhoso, enorme, né? Eles inicialmente se alegraram, né? Mas essa alegria durou pouco,
Porque quando eles ouviram o relatório sobre os gigantes, sobre as dificuldades que teriam para transpor os limites da Terra Prometida, a Bíblia diz que o povo se desesperou, se inquietou, né? E chorou muito. Números 14, verso 1. Então isso demonstra que quando inquietos, nós temos dificuldades para ter aquele olhar de fé. Nós temos dificuldade de andar pela fé, porque eles esqueceram daquilo que Deus lhes fizera, tirando-os com mão forte lá da posse do faraó. Abriu o Mar Vermelho, esqueceram de tudo isso. E agora eles têm medo de alguns gigantes que supostamente estavam à frente deles. Mas Deus poderia romper, e como de fato rompeu, todas essas coisas. Então, muitas vezes a nossa inquietude nos cega, né? O nosso desespero nos cega de que Deus já nos guiou no passado e vai nos guiar no futuro. Então a causa dessa incredulidade, dessa inquietude, foi incredulidade e rebelião. Além disso, eles tiveram uma rebelião contra Deus, porque eles chegaram a pegar em pedras para matar os servos de Deus, né? Então Deus promete castigar o povo, e então Moisés intercede, né? Sempre o Moisés, o intercessor, né? E ele diz: segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade ou o pecado desse povo, assim como tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Números 14, 19. Mas, infelizmente, eles tiveram consequências, né? Aquela geração morreu no deserto e não entrou em Canaã. Perceba as consequências de uma inquietude gerada pelo pecado, né? Para a gente terminar, então, depois de todas as histórias, é interessante a gente contar as histórias e tirar delas lições práticas para a nossa vida hoje. Eu concluiria dizendo o seguinte: a trajetória do Israel do passado e do Israel espiritual, que somos nós hoje, que é a Igreja de Deus, é muito parecida, é muito semelhante. Ambos vagam pelo deserto de inquietudes da vida. E nós podemos agir pela fé ou podemos agir pela presunção. Quando a gente vai para Números 14, depois você pode ler mais tranquilamente, dos versos 39 ao verso 45, há um episódio ali. Depois de toda essa história com os espias e tal, um grupo se dispõe e diz: nós vamos entrar e nós vamos e tal. Aquilo não era exatamente algo que Deus desejava, aquela decisão deles, né? Uma parte desses israelitas, eles agiram com uma decisão que, na verdade, não era baseada na fé, mas era para tentar dizer: não, nós vamos conseguir. Era um orgulho, era, na verdade, uma presunção, achando que eles podiam conquistar a terra prometida sozinhos, sem Deus, sem os servos de Deus, sem a orientação de Deus, o que, humanamente, era algo impossível. E mesmo alertados por Moisés, eles subiram. E é interessante que eles foram derrotados logo no início, derrotados pelo inimigo. Porque Deus tinha dito, através de Moisés: não subam para a terra prometida, porque o Senhor não está com vocês, vocês serão derrotados pelos inimigos. Eles tiveram uma fé aparente, mas na verdade tudo aquilo era presunção. Então a minha pergunta é: nós andamos hoje pela fé ou pela presunção? Aquilo que realmente é a vontade de Deus ou aquilo que é apenas um espírito de ousadia nosso, que não é aprovado por Deus? Como é que a gente sabe disso? Bom, em primeiro lugar, se isso está de acordo com a palavra de Deus. Em segundo lugar, se isso está dirigido pelo Espírito Santo, e a gente percebe isso nos resultados dessas coisas, né? Então, você anda pela fé ou anda pela presunção? Pense nisso. Semana que vem a gente volta aqui para mais um programa desta série Descanso em Cristo, através da lição da Escola Sabatina. Um abraço. Divulgue esse canal aos seus amigos, é muito bom tê-los conosco, temos recebido um grande retorno dos irmãos, dos professores, dos amigos, dos alunos da Escola Sabatina. Fique com Deus e que Ele esteja sempre com você.